Olá, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui participando da 6ª Conferência Naturopatia para o Feminino, promovida pelo Fórum Hispano-Americano de Naturopatia. Sem dúvida alguma, é um grande avanço, é mais um passo dado na evolução da vida natural, da preservação do meio ambiente, da preservação do nosso viver e da nossa saúde. Num quadro que, ao longo do tempo, vem se deteriorando, vem se tornando perdido aos olhos da indústria, do consumismo, das urgências que a vida tem apresentado para cada um de nós. Meu nome é Isilda Ferreira, eu sou brasileira, radicada aqui em São Paulo, na cidade de Santos, uma das mais belas cidades do Brasil, e sou fitoterapeuta. Então, estou aqui para participar dessa linda conferência na qualidade de fitoterapeuta, que você sabe é a pessoa que trabalha com o uso e manipulação de plantas medicinais. Em decorrência disso, pelo bem que eu tenho visto as plantas desenvolverem na saúde, especificamente das mulheres, através da evolução, do conhecimento que lhes é proporcionado pela fitoterapia, eu hoje quero falar com você, querida, sobre maternidade e o sagrado feminino. Devo dizer que eu gosto muito desse tema e entendo que ele tem uma abrangência absoluta na vida da mulher, o sagrado. Porque no meu modesto entendimento, o sagrado feminino não se limita tão somente ao órgão reprodutor feminino. O olhar que eu trago para ele é de contemplação do todo da mulher, do corpo, da alma e do espírito. E por isso, eu separei alguns tópicos que eu entendo que são importantíssimos para serem abordados nessa jornada. Primeiro, nós vamos definir o que é o sagrado feminino no meu entendimento. Isso não é uma questão fechada, né? Há outros naturopatas, há outros fitoterapeutas, há também a medicina convencional que tem trabalhado o sagrado feminino e cada um tem o seu olhar. Mas uma coisa é certa, todos têm um objetivo comum, que é o bem-estar físico, mental e emocional desta mulher. E aquilo que o sagrado pode proporcionar para ela. Vamos definir o que é o sagrado feminino. O caminho natural para a fertilidade, já que nós nos propomos a falar sobre maternidade, é importante a gente conhecer um caminho natural, porque esse é o olhar do sagrado feminino. Então nós precisamos conhecer um caminho natural para a fertilidade.
Para isso, nós precisamos fazer o enfrentamento dos desafios atuais que nós encontramos na tentativa de curar o sagrado e de apontar para a fertilidade feminina. Nós vamos falar também, claro e naturalmente, das plantas medicinais que auxiliam a fertilidade. São tantas, tão poderosas, que a gente não vai esgotar. Talvez eu fale de 2, 3, aquelas que eu mais uso nos meus atendimentos, talvez. E, finalmente, nós vamos contemplar os vários tipos de maternidade. E vamos ter um olhar para a maternidade como uma potência amorosa, porque é assim que ela é. A maternidade não é só engravidar e gestar e gerar um filho. Ela é muito mais profunda, ela é muito mais intensa. Ela diz muito sobre o nosso interior, sobre a nossa alma, sobre as coisas que nos afetam. E eu começo falando a poesia de Paulina Sinise, que ela começa assim: comparo a mulher à terra. E ela vai desenvolvendo este poema de uma maneira tão delicada, tão sensível, tão profunda, que chega na metade do poema você já não sabe mais se ela está falando da terra ou da mulher. Uma e outra se confundem, se complementam e vão retratando todas as nossas vicissitudes, todas as nossas sensibilidades, todos os nossos momentos puros, delicados que nós vamos vivenciando ao longo da vida. Então, o poema diz assim: compara a mulher à terra, porque lá é o centro da vida. Da mulher emana a força mágica da criação. Ela é abrigo no período de gestação. É alimento no princípio de todas as coisas, no princípio de todas as vidas. Ela é prazer, é calor, é conforto. De todos os seres humanos na superfície da Terra, queridos, a mulher é terra. A terra é vida. E o que é que nós temos feito com ela? O que é que nós temos feito com a terra? E o que é que nós temos feito com a mulher? Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres humanos na superfície, na terra. Por quê? Diz a poeta, porque é lá que é o começo da vida. E aqui eu coloco uma imagem da terra, começo da vida, do útero, começo da vida. Porque é aqui, teoricamente, que começa a vida. E é um momento para pararmos e refletir. A terra, tão maravilhosa, é o útero da nossa vida.
homens e mulheres. Nada se compara a isso. Nós, seres humanos, somos gestados aqui. Não há outro planeta que geste vida com tanta sabedoria, com tanta evolução. E aqui eu não estou falando só do ser humano, eu estou falando vida pela vida. Nós temos níveis e níveis de vida. Todos são gestados aqui, no solo da Mãe Terra. E temos, vindo dessa gestação da Terra, a mulher, que gestou, e tem um útero que continua gestando e gestando. Assim como a terra continua gestando plantas, remédios, sabedoria, cultura, a mulher continua gestando vida, hereditariedade, maternidade, homens e mulheres. Pois bem, como fazer para achar um caminho natural para a fertilidade? É a sabedoria ancestral, porque desde que o mundo é mundo, a humanidade vem sendo fertilizada. E como é que isso aconteceu? Se nós considerarmos que a indústria medicamentosa existe há 200 anos e a humanidade há milhares e milhões de anos, nós empiricamente conhecemos o caminho natural para a fertilidade. Primeiro, escutar o nosso corpo. Nós deixamos de fazer isso há muito tempo. Parar, ouvir, compreender e reagir quando o nosso corpo está falando conosco, nos mostrando que algo não vai bem. E nós simplesmente ignoramos. Porque eu estou com pressa, porque agora eu não posso, porque não dá, porque eu tenho que trabalhar. E você vai se deixando. É tempo de voltarmos a escutar o nosso corpo. Temos também a reeducação alimentar. Se lembra que lá nos primórdios não existia mercado. O campo era o nosso grande mercado, muito maior do que qualquer supermercado atual, né? Íamos no campo, comia uma folhinha, arrancava uma batata, caminhávamos, comia uma fruta tirada do pé. Não havia agrotóxicos, não havia transtorno de qualquer forma. Em terceiro lugar, para que a gente encontre um caminho natural para a fertilidade, é recomendável as práticas integrativas. Todas elas? Não sei, mas aquelas que nós conhecemos porque conhecemos. Banhos. Os povos originários até hoje tomam banho no rio. Usam plantas antiofídicas quando vão caçar. De onde vem essa sabedoria? Por que é que eles se preservam através do tempo? Quando houve tanta luta, há tanta luta para a dizimação dessa população. População negra, população indígena, tudo aquilo que nos causa surpresa, nós
queremos praticar, queremos avançar, queremos derrubar matas. E eles estão lá. Não seria o conhecimento ancestral que faz com que eles sejam preservados? Acho que vale a pena a gente pensar nisso. E finalmente, o último caminho, no meu olhar, tem muitos outros, para a gente ter uma trilha natural para a fertilidade, eu entendo que é a fitoterapia. Porque estamos querendo saber das coisas da fertilidade. Porque a mulher é abrigo na gestação. Nós, quando estamos no ventre materno, estamos como qualquer pessoa dentro da terra. Você consegue se imaginar fora da terra, sem proteção, sem paramentos para poder respirar um ar, entre aspas, que não é o ar da vida que nós temos aqui? Claro que não sobreviveria. Então, nós temos que entender que a busca pela fertilidade natural é uma jornada. E ela não é fácil. A jornada da fertilidade natural se impõe como uma disposição de vontade para cada mulher que queira gestar. Muitas mulheres enfrentam desafios para engravidar. Mas eu preciso falar para vocês que antes de qualquer tratamento invasivo, é possível fazer um tratamento natural. Nós sabemos que existem muitos processos que levam à infertilidade. Miomas, útero miomatoso. Você sabe que existem mais de 8 tipos de miomas. Não é um só. Não é uma receita só, né? Endometriose, adenomiose, vaginite, cistite, enfim. Tem muita enfermidade, mas tem muita planta que pode te auxiliar. Os fatores que afetam a fertilidade feminina: estresse, alimentação, desequilíbrios emocionais, saúde do útero e dos ovários. E aqui eu quero falar de uma vivência que eu tive. Me lembro que a minha menarca ocorreu entre 11 e 12 anos, muito jovem, muito menina ainda. E desde que eu me entendo por gente, eu tinha cólicas menstruais, tinha profunda alteração de humor e sempre ouvi das senhoras mais velhas a seguinte afirmação: é assim mesmo. A dor da cólica é tão normalizada entre as mulheres que vai passando de geração em geração, o que é uma loucura e uma judiação com nossas filhas, com nossas sobrinhas, porque, gente, nós sabemos que dor não é normal, não tem que ser comum. Dor é um alerta do seu corpo de que algo não vai bem e que você precisa procurar um médico. Você precisa saber o que está acontecendo com você. E não a normatização da dor. Me lembro que com 14, 15 anos eu tinha cólicas tão intensas
que às vezes rasgava o lençol. Às vezes eu ia para a escola e começava aquele momento e eu tinha que ser dispensada, vir embora para casa. E numa dessas ocasiões, já contei isso lá no meu canal no YouTube, uma professora me chamou e disse assim: por que é que você está chorando? Eu falei: eu estou com cólica. E ela disse assim para mim: o dia que você puder suportar essa dor sem chorar, você será uma mulher. O quê? Eu ouvi aquilo e fui embora, mas hoje eu penso, meu Deus, como nós sofremos por conta de uma má orientação. E isso perdura até hoje. No meu tempo, as meninas falavam assim: nossa, minha mãe nem sabe que eu menstruei. Como assim? Você está com 14, 15, 16, 17 anos, sua mãe não sabe? Ela só não te orientou, mas ela sabe que você menstruou. Modernamente, nossas filhas estão sendo melhor orientadas. Para isso, as mães começaram a levar suas filhas no ginecologista, que ele delegou a função materna de orientar e organizar e aprontar sua filha para a vida. Mas enfim, é melhor do que nada do que elas estarem sendo mal orientadas. Eu estou relatando essa parte da minha vida para vocês, porque eu tendo menstruado aos 11 para 12 anos, e sempre foi assim, por quase 20 anos. Com 30 e poucos anos, quando eu me casei, foi por várias circunstâncias, medicamentos que eu fui tomando, exames que eu fui fazer, foi que eu descobri que eu tinha um útero miomatoso, gravemente miomatoso, e tinha miomas calcificados. Por quê? Mulher é assim mesmo. Porque você tem que aguentar a dor. Então, toda essa enfermidade foi sendo agravada. E quase eu não chego à maternidade. Eu passei por vários médicos que na época, há 36 anos atrás, me diziam assim: você não vai engravidar. Se engravidar, você vai abortar. Porque você tem miomas calcificados por dentro e por fora do útero. Mas como a natureza é sábia e Deus é bom, meu filho hoje conta com 35 anos. Foi fácil? Não foi. Gestei deitada. Deitei no dia do positivo, levantei no dia dele nascer. E no meio disso, muita luta. Mas eu não precisaria ter passado por tudo isso se eu conhecesse o poder das plantas medicinais. Que nós temos plantas anti-inflamatórias, plantas que combatem os miomas, que às vezes eles não desaparecem, mas diminuem sensivelmente, eliminam a atuadora, cólica, os desconfortos todos. Então, acho importante apresentar para vocês uma abordagem naturopática e fitoterápica. É importante que você perceba e não se deixe guiar pela opinião dos outros. Reconecte-se com o seu corpo. Busque informação.
o uso de plantas medicinais é natural. Nós viemos da terra e a planta veio da terra. E isso faz de você um instrumento biológico que pode ser tratado com outro instrumento biológico, que são as plantas medicinais. Falando nelas, eu quero apontar para vocês algumas que eu tenho usado com um resultado bastante interessante para o tratamento da infertilidade. Nós usamos o Vitex agnus. Não são únicos, tá? Hormônios para regulação hormonal, para circulação uterina, para nutrição do seu útero, os anti-inflamatórios, o estímulo da ovulação, para reduzir o estresse. Então nós temos, aqui são só os exemplos, eu poderia falar da amora, da artemisia, da camomila, da unha de gato, mas cada uma delas tem a sua especificidade, né? E para isso você precisa de um acompanhamento profissional, ou de um fitoterapeuta, ou de um médico dedicado às plantas, ou um naturopata, enfim, alguém que possa te orientar, porque é importante. Não podemos tomar plantas de qualquer jeito, não é porque é planta que não faz mal. Pode sim fazer. Precisa fazer uma anamnese e saber as condições de cada pessoa. Tem que ser um tratamento personalizado. E finalmente, eu quero falar da maternidade como potência amorosa. Porque de verdade, nós não somos só um útero, nós somos pessoas. Né? Nós somos capazes de maternar tudo. Primeiro, nós maternamos pessoas, homens e mulheres, mas nós podemos maternar ideias, projetos. Tem mulheres interessantíssimas na Terra, cientistas, poetisas, escritoras, médicos, fisioterapeutas, enfim. Nós somos o ventre que acolhe o mundo. A Gênesis da criação diz assim: no princípio era o verbo. Nós podemos parafrasear e dizer que no princípio havia o ventre da terra. Não um ventre apenas biológico, mas o ventre do mundo, o espaço sagrado, onde tudo é possível, onde você consegue ver a vida germinando dia após dia. E como disse a poetisa, ser mulher é ser terra. Ser mulher é ser terra fértil, mesmo quando não se sabe. E eu finalizo com essa palavra dela: a mulher é terra. A terra é vida. E o que é que nós temos feito com ela? Fica a pergunta da Paulina Chiziane. Eu quero agradecer a escuta de cada um de vocês, agradecer ao Fórum Hispano-Americano de Naturopatia por nos proporcionar esse encontro dentro da Conferência de Naturopatia para o Feminino, uma conferência tão específica, tão interessante. E deixo aqui o meu contato. Meu nome é Isilda Ferreira, sou fitoterapeuta, estou aqui no Brasil, acredito na naturopatia, acredito na fitoterapia e conto com a boa vontade de cada um para cuidar de si mesmo. Ouça-se, escute-se, preserve-se. Grande beijo para você!
Tchau, tchau!